Vamos ler um texto bíblico que está no livro de Marcos. Eu gostaria agora que você abrisse seu texto bíblico no livro de Marcos. Eu vou ler aqui com você, amém? Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Marcos 11, versículo do 12 ao 14. Marcos 11, 12 ao 14, e a gente dá continuidade em Marcos 11, do 19 ao 22. Amém? Vou ler aqui para você. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão só folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora vamos lá para o versículo 19. No versículo 19 diz assim: e sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu, disse-lhes: tende fé em Deus. Amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado assim, ó: tem fé em Deus. O outro lado também: tem fé em Deus. Aqui nesse texto, pode se sentar. Aqui nesse texto, é um texto onde Jesus, ele começa a caminhar. Não aquela caminhada que você percebe desde o princípio, uma caminhada de graça, de misericórdia, de favor. Porque Jesus, quando a gente fala de amor, ele é o símbolo mais alto e a expressão mais alta de amor. É Jesus. Quando você olha para a caminhada de Jesus, você vê uma ternura nele. Você vê uma singeleza de coração. E ele ainda diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E justo nesse texto, exatamente nesse local, onde ele ia, logo em seguida, ele vinha de um lugar para colocar em ordem a casa, e depois ele ia entrar em Jerusalém. Ele ia entrar, ia ser abençoado ali com todos, hosana, hosana. Mas ele vinha, nesse texto, com uma unção diferente. Diga, unção diferente. Ele não vinha com aquela unção da misericórdia, da graça, espelhada pelo Pai para a humanidade. Porque o homem estava acostumado a ver Jesus curando, estava acostumado a Jesus ressuscitar, não é assim? A Jesus ir visitar os menos favorecidos, entrar, falar com os leprosos, tocar, curar, amar. Agora Jesus vinha de uma outra maneira. E aí ele vai, olha uma árvore, e ele vê cheia de folhas, lindas, frondosas, cheia de folhas, um figo. E aí ele diz assim: eu vou ali. A Bíblia diz que ele disse: ele estava com fome. Ele teve, diga, fome. Ele teve fome. E aí ele foi naquela árvore. E quando ele chegou naquela árvore cheia de folhas verdinhas, ele procurou o fruto para comer. E quando ele procurou o fruto, não havia fruto. Não havia fruto. E ali ele disse assim: nunca mais dê fruto. E a Bíblia diz que quando eles voltaram para o que ele foi ordenar e arrumar a casa de Deus, Pedro viu e disse para ele: mestre, ele se apavorou, porque Deus manifesta na vida de Jesus o favor, a graça, a misericórdia e o perdão. Mas naquele dia
foi o juízo de Deus e a decisão. E Pedro disse: mestre, a árvore secou até as raízes. Até as raízes. A figueira é acostumada em Israel. Minha mãe subiu 4 vezes para Israel e ainda está me devendo uma. Ela não depende do tempo da estação, como nós temos aqui o tempo de estação para dar frutos, não é assim? É denotado o fruto dessa árvore somente quando ela começa as folhagens, quando ela está com muita folha. Engraçado que eu vi a pastora colocou lá no Congresso de Mulheres, na conferência, uma árvore sem folhas, né? Mas ela estava lá. E assim fica também a figueira. Ela fica sem folha. Quando ela começa a brotar as folhinhas verdinhas e ela começa a encher, é porque tem fruto. Toda árvore, toda figueira que começa a brotar as folhas e fica bonita, ela tem fruto. E aquela árvore, ela não tinha fruto. Ela estava como um símbolo de uma hipocrisia e de uma mentira. Ela tinha folhas. Ela era viçosa, bonita, frondosa. Mas quando Jesus teve fome para buscar nela o fruto, ela não tinha fruto. Jesus estava ali condenando, quando ele disse assim: nunca mais dê fruto de ti, nunca mais. Secou pela raiz. Sabe o que, queridos? Eu vou deixar um pouquinho isso aqui, daqui a pouco eu volto. Posso ir para cá, né? Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos no tempo da graça. Amém? Deus tem se revelado com sua graça. As mãos deles estão estendidas, as mãos de Deus estão estendidas para salvar. Não é assim? Mas eu quero que você escute, igreja. Ouça o que o Espírito diz. Deus é o dono da vida. Ele dá e Ele tira. Ele dá vida e ressuscita, mas Ele mata. Você ouviu isso? E ali aquela figueira secou. Quem é que representa aquela figueira naquele momento? Escute. Você pega uma folha e você planta, nasce uma árvore? Sim ou não? Não. Sabe por que não nasce árvore? Porque tem que ter uma semente. E a semente, ela vem através dos frutos. Para ter um pomar, para ter muitas árvores, é preciso de quê? De semente. E quem produz a semente? O fruto que vem da árvore. Olha que tremendo isso aqui. Olha que tremendo isso aqui. Isso. Olha que maravilha. Nós vamos chegar aqui já onde a gente precisa. Jesus, a palavra de Deus diz que Ele é a divina semente. Mas Ele diz também que nós somos esse fruto. E que nós produzimos, nós somos essa árvore que produz frutos. Nós somos uma árvore que produz frutos. Jesus estava ali condenando a hipocrisia, condenando a mentira. Ele veio naquela hora, naquele momento, para mostrar para os seus discípulos, para aqueles seguidores de Cristo, que Ele não somente era o Deus que espelhava o caráter de Deus, o próprio Deus, na sua misericórdia e no seu perdão, mas também no juízo e no arrependimento, porque senão havia ali uma condenação para aquela árvore eterna, que nunca mais, daqueles que mostram que tem folhas, mas não tem frutos. Tem as palavras, tem muita gente assim que tem as palavras. Um dia desse na internet viralizando aí uma pessoa, nada contra ninguém, embriagada, falando os versículos, e os crentes dizendo: está vendo? Glória a Deus. Palavras e palavras, conhecia mais a Bíblia do que você. Embriagado, não tinha frutos.
A gente não pode ver e ser iludidos, amados, com coisas que nós estamos vendo nessa geração, nas internets, na televisão, nos YouTube da vida. Não tem frutos. A Bíblia diz: conhecereis os meus discípulos pelo fruto. Aleluia. Tem aparência de que vive, mas está morto. Tem cara de bonzinho, mas é um sepulcro caiado por dentro. Parece fervoroso, mas é morno ou não morto por dentro. Mas sabe o que é que aconteceu aqui em Marcos 11:12? Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, que Jesus teve fome, ele foi ao encontro dessas árvores. As folhas, as aparências não satisfaziam Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua aparência não satisfaz Jesus. O que satisfaz e o que Jesus vê em você? Jesus vem nos visitar. Quando você está na sua casa ou em qualquer outro lugar, um dia ele chega para nós. Ou ele vem como um mestre e salvador, ou ele vem com um juízo decisivo. Pastora, tá dura aí. Calma, que vai ficar mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa geração está entrando num sistema do mundo que todo mundo tem medo de morrer. Porque Deus levou meu amigo, minha mãe, meu pai. Tem pessoas que eram cristãs, deixaram a congregação, porque estão com raiva de Deus, porque levou, porque deixou, porque levou para si, para o descanso eterno, porque a Bíblia diz que crente não morre, ele descansa. E pessoas se afastaram da presença de Deus, porque ele decidiu a vida dos seus. Mas deixa eu dizer uma coisa: esse sistema que nos induz a ter as melhores coisas, porque aí nós somos os melhores. Esse sistema que nos induz que nós vamos viver uma eternidade aqui. Quem tem 200 anos nessa igreja aqui? Levante sua mão. Eu tenho 200 anos, pastor. Ninguém, né? Nós não viemos para ficar. Você crê ou não crê? Você não veio para ficar nessa terra. E o sistema está dizendo para você o contrário. Vamos tomar posse de tudo, vamos ter tudo. Mas um dia Jesus tem fome e ele vai chegar debaixo da tua árvore e vai atrás de comer o teu fruto. E se não houver fruto, perdeu o propósito. Sabe por quê? Porque você ainda está vivo. Diga para o seu irmão de lá: sabe por que eu ainda estou vivo? Porque eu tenho um propósito. Eu tenho frutos. Aqueles que vivem de aparência, dizendo que tem fruto, mas não possuem, são hipócritas. E eles são denunciados no mundo espiritual. Hoje, quando nós lemos essa palavra, nós estamos denunciando isso no mundo espiritual. Para quê? Para que haja arrependimento. Tem pessoas que gostam muito de usar as redes sociais como uma hipocrisia. Mostra uma vida que não tem. Mostra uma santidade que não tem. Mostra frutos que nunca houve. Mostra coisas e você vai se engodando com aquilo, achando que você está pior, está para trás, vem deprimido por causa disso. Só todo mundo consegue, eu não consigo. Ei! Você tem Cristo, o passaporte da vida eterna. Você não precisa de nada disso. Tudo Ele vai acrescentar. O que você precisa é ter frutos. É ter frutos. Amém? Aleluia. A Bíblia diz em 1 João 3, 9 e 14: todo aquele que é nascido de Deus, olha aí, que não vive na prática do pecado. Por quê? Porque era uma mentira que aquela árvore estava colocando. Tenho folhas, mas não tenho fruto. A hipocrisia era o quê? Uma mentira. E quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Então Jesus estava aqui dizendo aqui para os seus discípulos que todo aquele que vive na prática do pecado. Mentir é pecado? Pois o que permanece não é a divina semente.
Aqui Jesus colocou ele como divina semente. Ele é uma divina semente. Esse não pode viver pecando. Aquele que tem a divina semente não pode viver pecando. Sabe por quê? Porque o que é nascido de Deus gera frutos para toda a eternidade. Agora, se hoje Jesus viesse aqui comer os frutos que tem na tua vida, gerado por essa divina semente, que frutos seriam esses? Lá em Gálatas fala também de frutos. Nós temos frutos de justiça. Nós temos os frutos da nossa boca. Aquilo que nossa boca fala são frutos. Tem uns bons, outros ruins, não é? Mas a Bíblia fala lá em Gálatas, os frutos do Espírito, de bondade, mansidão, domínio próprio. Gente, contra o amor, contra essas coisas não há lei. A bondade de Deus, os frutos, eles só aparecem porque é realmente o tempo de ter a raiz profunda nas águas vivas de Deus. Se a árvore for plantada e não houver raízes profundas, ela não vai crescer como deveria, ela não vai gerar frutos. E é um tempo que Deus agora quer que você mostre os seus frutos. Não basta dizer, tem que ser. Não basta colocar, tem que mostrar. As pessoas ostentam com as coisas, mas não ostentam com os frutos do Espírito. É fácil ostentar com coisas, mas o fruto do Espírito é gerado no coração de Deus para aqueles que deixaram a divina semente entrar. E essa divina semente é eterna. Ela é eterna. Uma árvore que não tem a divina semente, uma pessoa que não tem a divina semente, ela está eternamente condenada. Essa é a oportunidade da tua vida. Se você achou que a oportunidade da tua vida era ganhar um Mega Sena, era ter muito dinheiro, era a tua empresa prosperar, era tu ter os melhores carros, a oportunidade da tua vida é ter a divina semente dentro do teu coração, que é o teu passaporte para toda eternidade. Meu Deus, você entende isso? Meu Deus, quando nós entendemos essa eternidade, as coisas começam a perder o valor. Será que alguma coisa já perdeu o valor para você nessa noite? Será que o iPhone do ano já perdeu o valor para você? Será que algumas coisas que são coisas já perdeu o valor para você? Será que o teu pecado já perdeu o valor para você? Meu Deus. Será que os teus desejos carnais já perdeu o valor para você? Nós precisamos perder o valor dessas coisas. A Bíblia diz que o apóstolo diz assim: olha, esquecendo as coisas que atrás de mim ficaram, eu vou caminhando rumo ao alvo, eu olhando para frente, que é Cristo. Gente, o ontem é uma lembrança. Você não volta mais lá, já passou. Por isso que Jesus diz assim, Deus fala assim: os teus pecados estão no lago do esquecimento, deles eu não me lembro mais. A única pessoa que lembra é você e o diabo, para acusar a tua mente. Então já faz parte do passado, acabou. Tudo que aconteceu há 1 hora atrás já ficou no passado, só na lembrança. O que temos é o agora. É o agora. Esse momento aqui é o que temos. O amanhã, você pode até tentar se projetar. E você sabe se chegou a sua senha com Deus? As pessoas não gostam de ouvir isso, elas gostam de ouvir: vai ter vida e vida em abundância. Jesus prometeu isso, mas escute, ele disse vida e vida em abundância. Aí levou, adormeceu em Cristo. O que foi isso? Vida e vida em abundância na eternidade. Aí ele diz assim: ó, calma, não
fique desesperado, porque os céus é a esperança da glória. Os céus é a esperança da glória. Eu virei, olha que Jesus falou essa semana para mim, eu virei com grande glória, eu virei com meus santos anjos, mas eu vou trazer convidados especiais. Eu vou ressuscitar aqueles que dormem. Ei, quem foi que levou família e que estão lá? Jesus vem te buscar, mas vem os convidados especiais também. Aleluia, quem pode dar um glória a Deus? Essa é a nossa esperança. Nós somos criados hoje, essa geração, para não se conformar com as decisões de Deus e se revoltar contra Deus, para que a gente se rebelie contra Deus, porque o espírito de rebelião vem de Satanás. Se rebelar contra os profetas de Deus, contra a casa de Deus, pecar e murmurar. Que frutos são esses que saem da tua boca, que saem do teu coração? Jesus quer te dar doces frutos, e só pode produzir essa semente, essa divina semente, se Jesus entrar aí dentro. Ele fez uma promessa. Ele não fez uma promessa que você iria viver 200 anos. Escute. Uma vez o pastor até pediu para eu falar aqui, né, um exemplo. Aí eu disse, não, Jesus me curou lá no monte. Eu não sei se ele lembra disso. E depois eu disse, mas ele me curou só para acrescentar uns diazinhos. Porque eu estou contando nos relógios, gente. Nos relógios da minha vida. Eu não vejo a hora de ficar diante do grande rei. Será que você também não? Será que pode ser gerado em você esse desejo ardente de ver o grande rei? O teu pai, o teu paizinho, Abba. Porque não é isso que o mundo está pregando. Ele é contramão. Ele é contramão, ele está pregando o quê? Como que se você fosse viver uma vida eterna. Ei, te prepara, igreja. É tempo de preparar o coração e a alma para se encontrar com teu Deus. Nós precisamos estar todo o tempo preparados a qualquer momento. E eu não gostava de falar sobre morte com os meus filhos. Eu não gostava de falar sobre isso. E olha meu tempo aí. E quando eu fui para o vale, eu fui para muitos vales, mas esse foi um dos meus piores vales. Aquele que tu é acometida por um tumor na tua cabeça. E que tu olha para um lado, os outros que estão nas mesmas condições estão partindo. Outros que sobreviveram a isso estão numa cadeira de rodas. Porque quando eu fui acometida com esse tumor, eu já sabia o que ele faz. Eu acho que é pior. É pior você saber. Porque você sabe tudo que ele vai fazendo. E o meu corpo começou a sentir tudo. Tudo. E eu disse, Deus, nessa época eu tinha medo da morte. Escute, crente. Nós temos que morrer para nossos desejos, nossas carnais. E não temos que temer. Porque aqui foi cantado um louvor. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? E um dia eu fiquei na UTI. Passei 3 meses de recuperação total dentro de um hospital. 7 ou 8 dias na UTI. Marido jejuando 28 dias. E eu não ia falar isso aqui. Eu não falo muito, porque não é sobre mim, por favor. Não é sobre mim. É sobre o céu. E eu vou contar um testemunho que aconteceu, que eu acho que eu nunca falei em público, e eu prometi para Jesus que eu ia falar. E eu acho que esse é o momento. Eu estava na UTI com 7 pessoas. Eu não tinha força de me levantar. Eu cheguei a pesar 49 quilos. Eu estou maravilhosamente gordinha, eu adoro. E naquele dia, eu vi uma grande serpente invadindo a UTI. E eu só na minha mente disse, Jesus,
me socorre, porque eu não tinha força. Marido lá fora, que não podia entrar. Mas ele ficou todos os dias lá, 28 dias de jejum, não foi, amor? E aí, naquele dia, eu vi uma luz longe vindo, mas era uma luz forte. E ela vinha descendo, eu disse, meu Deus, quando essa luz chegar, ela vai explodir tudo aqui. E antes disso entrou um senhor. E eu não conseguia virar meu rosto para ver o rosto dele. E ele orava. E ele dizia assim, Deus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida sozinho. Eu falei, esse é um crente. E ele começou a dizer assim, Senhor, deixa eu entrar no teu reino. E eu dizia, Deus, eu só queria ver o rosto dele, porque eu sou uma pastora nesse leito e não consigo ver o rosto desse homem, Deus. E ali eu olho para cima e vem uma luz. Essa luz veio chegando e ela tomou todo o quarto. E ali eu apaguei. E eu subi. Eu subi numa velocidade. Até então era sonho. Escute isso, era um sonho. Eu achava que era um sonho. E quando ele me levou, era um anjo de fogo. Ele me levou nas alturas. Era muito longe e ao mesmo tempo era uma velocidade muito grande. E ele me colocou em cima de um lugar que abria uma nuvem, um portal. E eu via um novo céu e uma nova terra. E eu disse, meu Deus, eu quero ir para lá. As pessoas sorrindo, brincando, a pele cintilante. Eu disse, eu quero entrar. E quando eu entrava, o anjo fechava as asas e não deixava eu passar. Eu falei, eu preciso entrar. E eu queria entrar. E eu fiquei ali naquela luta com aquele anjo que ele não deixava eu passar. Até que ele falou comigo e disse, olhe para o lado. Aí eu olhei para o lado. E vinha uma maca com um homem. E o homem deixou a maca, se levantou. E eu vi o rosto dele passando. E ele entrou no reino de Deus. Escute, escute. De repente o anjo me abraçou. Quando ele entrou, o anjo já me abraçou. E desceu comigo numa velocidade. Eu disse, eu vou morrer. Eu vou explodir, o meu corpo vai explodir, minha alma, eu não sei o que era aquilo que eu não conseguia entender. Quando eu cheguei, estavam os médicos tentando me ressuscitar. Eu tinha tido umas paradas cardíacas. E eles estavam me ressuscitando. E aí eu ouvi um deles dizer assim, só ela sobreviveu aqui dentro. Só ela. E aí eles me levantaram. Eu fiquei assim sentada, que apertava o botãozinho da UTI. Você sabe como é que é, né? E quando eles me levantaram, vem a maca passando. Lembra do senhorzinho? Que eu não vi o rosto? Era o mesmo rosto que eu vi lá na glória. Eu vi ele entrando lá primeiro. Depois é que eu vi ele aqui. Para que Deus pudesse me dizer assim, não foi um sonho. Ele passou morto. E eu disse, meu Deus, é o homem do meu sonho. Aí depois eu fui me tocar, não era um sonho. Ele entrou na glória. E aquele corpo já era só corpo. Ele entrou na glória de Deus. Aquele lugar é real. Igreja, aquele lugar é real, igreja. Jesus disse assim, fazei memória de mim. Todo tempo, com vinho, com pão. Eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar. Por que você está aqui? Por que você serve ao Senhor? Por que você faz o que você faz? Por que você dança? Por que você louva? Você tem que se perguntar isso. Você tem que achar respostas nisso. Para os outros ver ou para o grande rei. É uma preparação. É uma preparação. Você tem consciência disso? Espírito de Deus, desperta a tua igreja para a consciência, Senhor. A divina semente é o passaporte para a vida eterna. Pessoas que eram grosseiras, violentas, viciadas, drogadas, elas abandonam para
para viver uma eternidade em Cristo. Não aceite mais esses frutos que te levam para o pecado podre na tua vida. Não aceite. Renuncia. Dói. Não é fácil. Vida de profeta, pastor, é solidão também. É estar no meio de uma multidão, mas estar na solidão com Ele e Deus. Com Ele e Deus. Com ela e Deus. Com ela e Deus. Você e Deus é maioria. Você e Deus é maior que esse desejo carnal. Você e Deus é maior do que esse vício. Você e Deus é maior do que essa enfermidade. Você e Deus é maior do que esse divórcio, do que tudo que você está passando. Saia do teu luto, porque são dias de festas. Saia do teu luto, porque é dia de vida, e vida em abundância. Saia dessa tristeza, dessa amargura de alma, dessa falsa mentira do mundo que coloca um sistema dizendo que você só é feliz se você tiver. Ei! Desperta, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele vem em grande glória. E Ele vem por causa de você. Ele vem para te buscar, para nos buscar. E como Ele vai nos encontrar? Com os frutos do amor, do perdão. Gente, você pensa que é difícil, é fácil perdoar? Perdoar quem te bate, perdoar quem te fere. Você acha que é fácil? Nunca foi. Mas qual é o teu alvo? Olhar para isso ou olhar para Cristo e seguir? Qual é o teu alvo? Se aferrar, se agarrar no teu passado de glória? Porque lá atrás eu fui, eu era, eu sou. Rasga a tua alma. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia da divina semente entrar verdadeiramente no teu coração. E tu refutar, tu lutar. Não é o pastor, pastora, irmão que vai lutar e renunciar ao pecado da tua vida. Diga assim: sou eu. Essa guerra é minha. E eu nasci para vencer. Porque eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Fique de pé. Fique sobre os seus pés. Como diz aqui, eu acho tão bonito. Fique sobre os seus pés. Gênesis 12, 2, 3. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que o fruto se multiplica? Quando a gente come o fruto, e aí a gente diz assim: ah, eu não vou comer a semente. Quem é que come semente aqui? Aqui na igreja ninguém, né? Graças a Deus. Aí a gente acaba jogando na terra esse fruto, sim ou não? E quando a gente percebe, eu já vi que aqui em Minas Gerais a terra é boa. Eu estava falando até com a Débora, minha princesa ali. Gente, que terra mais maravilhosa. Você joga, ela dá fruto, gente, nasce. Não precisa nem adubar muito. Que terra boa. É uma terra boa. Isso é um bom sinal. E aí, eu estava falando isso para ela. E o que você faz? Você come o fruto e pega a semente e aí você joga. Daquela semente vai multiplicando numa árvore que dá milhares de semente, milhares de semente, milhares de semente. Deixa eu desafiar você. Não basta você ir para o céu só. Segura espiritualmente na mão de alguém. Não larga teus filhos na oração. Não larga a tua casa. Vão bater na tua mão, o vento vai açoitar, mas é na oração. Não larga ninguém da tua oração. Mas ele me feriu. Não larga, porque a tua semente vai brotar. E nós vamos entrar no reino de Deus com uma multidão. Nós vamos entrar. Sabe por que eu falo de uma multidão, pastor? Eu sei que Deus me deu essa multiplicação na minha vida e tem nessa igreja. Porque eu desejo aquela multidão que está indo para o inferno, eu desejo que ela venha para os céus. E nós temos que assumir esse compromisso com Deus. Diga: eu tenho que assumir o compromisso com Deus de ganhar vidas, almas para Jesus. Não basta somente a minha semente.
Eu preciso jogar as sementes no solo. Joga essa semente no solo. Uma hora tem terra boa. Você não pode vir para o culto sem um convidado, querido. O que você trouxe de fruto para hoje, para o Senhor, para a mesa do Senhor? Eu me trouxe. Ei, Jesus vai sentar debaixo dessa árvore. Jesus vai sentar debaixo dessa árvore. E Ele vai comer os melhores frutos que você tem para oferecer. Amém? 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 Aleluia! Oh! Eu queria também perguntar aqui, aqueles que ainda não têm a divina semente, que dizem assim: pastora, o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço, pastora, para eu entrar nesse reino? Porque eu já percebi que realmente ninguém vai viver 200 anos. Mas tem aqueles que dizem assim: pastor, eu vou viver só um pouquinho mais, talvez na minha velhice. Ou tem aqueles que dizem assim: ah não, agora eu já estou muito velho para isso. Não é assim? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a divina semente entra na tua vida, Ele restaura a tua força. Você nunca é velho demais e nem é jovem o suficiente para não entender que existe um Deus que ama, que perdoa, mas também que vai vir com grande juízo. Com grande juízo Ele virá em glória e em poder. Então te prepara, igreja, porque para nós será celebração, para muitos será choro e ranger de dentes. Mas para a igreja, então procura na tua mente assim: quem você ama? Eu amo fulano, beltrano. Ore, segure essa pessoa na oração. Queira entrar no céu com ela. Eu tenho pessoas que eu não solto. E olha que já bateram na minha mão para soltar. E eu digo: eu não solto. Vê barabaxê. A família, os pais, muitas vezes que você talvez tenha problemas em casa e diga: ah, não vou mais orar não, parece que quando a gente ora tudo fica pior. Ei, já estava pior, é porque você orou, veio uma luz para ver o que está. Já estava ruim, é porque agora tu foi iluminado. Então não solta, amém? E eu quero chamar aqueles que querem essa divina semente no seu coração, que querem renovar o fruto, que querem ter uma vida de frutificar, na vida mesmo, para a eternidade. Onde você está, não precisa vir aqui agora não. Você vai levantar a sua mão e vai dizer assim: eu quero a divina semente em mim. Levante assim a sua mão. Isso, levante, pode levantar mesmo. Se você ainda dizer: ah, eu preciso gerar frutos e frutos de arrependimento, eu preciso gerar frutos e frutos de graça, eu preciso gerar fruto do amor, da paz, da longanimidade. Não dá para viver a mesma vida, não dá para ser violento como você é. Você está afastando os seus da igreja. Não dá para você vir para o culto louvar a Deus quando você chega em casa é uma pessoa violenta, é uma pessoa de uma linguagem violenta, é uma pessoa que açoita, que não tem misericórdia. Não dá para vencer a mesma vida. Uma vez que essa divina semente entra, ela precisa tomar todo o teu corpo. Deixa ela tomar, deixa ela tomar. Levanta as suas mãos assim: deixa essa semente tomar, deixa essa semente tomar. Nós vamos orar por você onde você está. E no final o pastor depois vai chamar aqueles que levantaram a mão, para que nós vamos abençoar, para que a tua guerra seja dividida nos ombros. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: orai uns pelos outros, para que as vossas cargas sejam mais suaves. Amém? Então eu quero te abençoar, você que levantou a mão. Eu quero declarar na tua vida: tu nunca mais será a mesma pessoa, porque Jesus está entrando. Jesus está entrando. A salvação veio hoje na tua direção. A porta da tua casa não será mais a mesma, nem a saída nem a entrada. E lá vai ser reconhecido como o lugar que se encontrou com Jesus. Amém? Receba, em nome de Jesus, receba. Pai, eu declaro sobre a vida dessas pessoas, feche seus olhos, a divina semente no coração delas, Pai. Meu Deus, nós fazemos isso em memorial a Ti, Senhor. E Tu nos disse, Senhor: vade e des fruto,
e que o vosso fruto permaneça. Eu declaro que essa semente de hoje, elas permanecerão nessa comunidade, nessa igreja, e elas vão gerar frutos, muitos frutos. Nós vamos trazer na casa do Senhor, sempre que nós nos levantarmos, nós vamos trazer frutos, convidados, vidas, porque o teu coração está, Senhor, nas vidas. O Senhor ama a tua igreja e o Senhor quer alargar essa tenda, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos isso e a igreja diz amém. Mais forte, amém.